Graça e paz, criançada, que saudade de vocês, estamos com muita saudade de vocês, mas o Ministério Infantil está aqui mais uma vez. Nós aceitamos esse desafio de, nesse tempo em que o isolamento social não tem nos permitido ficarmos juntos, para trazer algumas mensagens da Palavra de Deus ao seu coração. Queremos dizer que estamos com muita saudade de vocês. Olha, estamos aqui na IEB morrendo de saudade, orando ao Senhor que esse tempo seja abreviado para que o mais breve possível a gente possa estar juntinho mais uma vez. Amém? Eu queria convidar você, nesta hora, a colocar a mão sobre o seu coração, porque nós vamos falar com o Senhor. Amém? É um tempo de isolamento social, de estarmos juntos, mas eu quero te dizer que o Senhor está aí com você. Você não está sozinho, você está com o papai, com a mamãe, e também o Senhor Jesus está aí. O Espírito Santo de Deus está aqui e está aí na sua casa nessa noite. E nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele essa oportunidade de ouvir mais uma vez a sua palavra. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial. Nós queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração, nesta noite, tudo o que precisamos saber. Pai, eu te peço agora que abençoe cada criança que está assistindo esse vídeo, que abençoe cada lar, Senhor, onde essa mensagem hoje vai chegar. E eu quero te pedir, Espírito Santo, uma unção especial sobre os nossos pequeninos, que nesse tempo o Senhor esteja alimentando o seu coração com a palavra da esperança e da verdade. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses vídeos estão sendo feitos especialmente para vocês. E nós precisamos saber se vocês estão gostando dos vídeos que estamos preparando, daquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Então, nós precisamos que você dê um like, ok? Nós precisamos ver quais são as mensagens que vocês estão assistindo, para a gente poder avaliar como é que está sendo ministrado ao coração de vocês. Compartilhe também. Olha, nós queremos convidar você a compartilhar também essas mensagens. Sabe aquele coleguinha do colégio que você tem contato, que até às vezes você está conversando ali no WhatsApp? Você pode também indicar, coleguinha, vem assistir também essa ministração com a gente, algo especial da parte do Senhor, porque esse é um tempo de falar do Senhor. Amém? Hoje, queridos, nós temos uma missão especial. Nós vamos compartilhar algo que você já conhece, uma história de um homem que você já conhece, uma história de uma família que você já conhece. Vocês têm ouvido muito essa palavra, isolamento social. Tia, o que é isso, né? Nós estamos sendo limitados, não podemos estar junto uns dos outros, ou famílias se misturando, pessoas de outras casas se misturando. Esse é o tempo que nós estamos mais juntinho da nossa família, não é verdade? E nós sabemos que vocês têm feito várias coisas nesse tempo, mas eu quero motivá-los a, nesse tempo também, buscar o Senhor, buscar aprender do Senhor, o que Deus tem falado ao seu coração. Então, essa noite Deus vai trazer uma mensagem muito especial. Eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? E orei e pedi a Deus, e eu creio que essa mensagem vai ser muito edificante, não somente para mim, como foi para mim, mas vai ser para vocês e para a família de vocês, amém? Então eu quero te convidar, convida o papai aí, chama o papai, chama a mamãe para assistir também essa live, amém? Chama o papai, chama a mamãe para assistir também esse momento em que vamos meditar naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, amém? Então eu peço que vocês, primeira coisa, pegue a Bíblia. Amém? É importante nós termos nesse momento a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Ela é a verdade que vai falar conosco nessa noite. A palavra de Deus diz que a Bíblia é viva e eficaz. E ela fala conosco. É Deus falando conosco. Nessa noite, eu quero que vocês já vão começar a entender de quem que se trata hoje a historinha. Qual é a passagem da Bíblia que nós vamos ver nesta noite?
Eu acho que vocês já identificaram, porque eu conheço vocês. Vocês são crianças muito inteligentes, né? E nós na salinha sempre oramos, né? Lembra quando a tia ora com vocês e diz assim: põe a mão na cabeça e diga: eu tenho a mente de Cristo, a mente sábia e inteligente. Todos vocês têm essa mente. Então, vocês já devem estar imaginando qual é a palavrinha de hoje. Qual é a historinha que nós vamos vivenciar nesta noite. O que Deus vai falar ao nosso coração. Então, é preciso que você esteja bem atento. Atenção. Não deixa nada roubar a sua atenção nessa hora, amém? Se coloca aí diante do seu celular, da sua TV, do seu computador e preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco. Amém? E a historinha que eu vou falar nesta noite, que o Senhor vai ministrar através dessa história da Bíblia ao nosso coração, é sobre a Arca de Noé. E eu quero convidar você a repetir comigo. Vamos dizer: a Arca de Noé. Todo mundo, eu acredito, né, que está assistindo esse vídeo, ou pelo menos a maioria, já ouviu falar dessa história, que está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Eu recomendo, pegue a sua Bíblia. A tia não vai conseguir ler toda a passagem bíblica hoje, mas eu te convido a sentar com o papai, a sentar com a mamãe e ler toda a história de Noé e da sua família, e da Arca de Noé, o grande desafio que Noé recebeu naquele tempo. Amém? Então eu vou ler alguns versículos, é por isso que é importante você estar com a sua Bíblia. Ok? Vamos ler Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra estava corrompida, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E a gente vai agora lá para o versículo 12. Amém? Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu criaturas que têm, todas as criaturas que têm fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e com você estarei, com você e com os filhos. Você e seus filhos e sua mulher e seus filhos estarão protegidos. Amém? Aí Deus dá uma instrução a Noé a partir do próximo versículo. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então Deus tinha dado uma instrução a Noé. Deus tinha falado com Noé de algo que ia acontecer na terra e que ia transformar toda a história da terra. Ali a Bíblia fala que o homem havia se corrompido e havia se inclinado totalmente ao pecado. Nas últimas 2 lições que tivemos, nós vimos que a tia Lúcia, que esteve aqui na primeira lição, falou sobre isso, falou sobre o pecado, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação mediante Jesus Cristo. A semana passada foi a Páscoa, a tia Lívia trouxe aqui uma lição maravilhosa também, vocês lembram? Que tinha, né? Deus, o amor de Deus, tinha a humanidade e tinha o pecado que separava a humanidade. E Deus, né? Não era a vontade de Deus que o homem vivesse separado. Não é a vontade de Deus que o homem viva separado dele. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Deus enviou seu Filho Jesus, né? Para morrer pelos nossos pecados e assim nos reconciliar. Deus é o mesmo. O desejo de Deus era que todo homem vivesse alinhado com a sua vontade, longe do pecado.
Então, Deus escolheu um homem. Nessa história que estamos vendo hoje, Deus escolheu um homem e o nome desse homem era Noé. Vamos dizer, o nome desse homem era Noé. Mas olha que interessante, o que a Bíblia diz sobre Noé? Quem era Noé? Olha as qualidades que a Bíblia fala sobre Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Olha que interessante, Noé andava com Deus. Noé havia escolhido Deus. Ele acredita que Noé prestava culto ao Senhor, Noé orava, Noé louvava Deus, Noé tinha todo o tempo aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Noé era um homem obediente a Deus. E Deus chama esse homem íntegro, justo, que andava com ele nessa época em que o povo estava tudo contaminado, tudo fazendo o que desagrada a Deus. E Noé escolhe Noé para uma grande missão. Mas a gente sabe que Deus escolheu Noé, mas era preciso também Noé fazer uma escolha. E qual era a escolha que Noé precisava fazer, gente? Noé precisava ouvir a voz de Deus e obedecer. E acontece que Deus tinha dito que vinha uma grande chuva. Falou para Noé, Noé, haverá um grande dilúvio, uma grande tempestade sobre toda a terra. E a maioria e tudo aquilo que eu criei será destruído. Mas eu preciso que você proteja, você e a sua família. E para que você esteja protegido, Deus orientou a Noé que construísse um barco muito grande. Um barco bem grande, porque não seria só a família de Noé que entraria naquele barco. Vocês conhecem a história, sabem do que eu estou falando. Deus disse a Noé que construísse um barco grande, que deu o nome Arca. Uma arca bem grande, e ali Deus havia falado para Noé que enviaria animais, uma dupla de cada espécie, e Deus iria enviar um animalzinho macho e um animalzinho fêmea, um parzinho. Mas será por que Deus escolheu um macho e uma fêmea? Qual era a importância disso para Deus? Porque Deus sabia que só a união de um macho e de uma fêmea viria a sua descendência. Porque quando Deus fez o homem e fez a mulher. E a partir da união do homem e da mulher vieram os seus descendentes. Amém? E Noé aceitou esse desafio. Noé tinha uma característica muito importante, porque Noé era um homem obediente a Deus. Lembra que eu falei que ele era um homem que andava com Deus? Vocês lembram? Então, a característica de um homem que anda com Deus é a obediência. Noé foi obediente. Vamos voltar um pouco aqui para a história. Acontece, porém, que Noé pegou esta informação que Deus tinha dado para ele e começou a contar às pessoas que estavam próximo deles, aos seus vizinhos, aos seus amigos. Mas sabe quem acreditou em Noé? Ninguém, gente. A história nos fala, os textos bíblicos nos mostram que ninguém acreditou em Noé. Apenas Noé e a sua família acreditaram na promessa de Deus. A família de Noé estava ali junto com Noé, crendo que aquilo que Deus falou a Noé no seu secreto era a verdade. E por isso resolveram obedecer. E a Bíblia nos conta que Noé, gente, construiu a arca. Vocês acham que essa construção foi fácil? Eu, particularmente, não sei nem por onde começaria. Mas, olha, Deus é fiel. E Deus é a melhor coisa que podemos ter. É o melhor amigo que podemos ter.
é Deus, o nosso amigo. E a Bíblia diz que Deus instruiu a Noé de como construir a arca, o tamanho da arca, a madeira da arca, como a arca ficaria impermeável. Tudo isso foi planejado por Deus. Deus havia feito esse planejamento e mostrou a Noé como ele deveria fazer. E a Bíblia nos conta que Noé construiu a arca, porque Noé obedeceu a Deus. Sabe onde é que está escrito isso? Está lá no versículo 6, capítulo 23, que diz assim, olha que coisa linda, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Deus tinha dado uma ordem a Noé e ele foi obediente. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos fazer mais uma oração. Que a gente possa ser obediente ao Senhor. Que assim como Noé obedeceu ao Senhor, nós possamos ser também. Põe a mão agora assim no seu coração e diga: Senhor, eu preciso ser como Noé, obediente à tua voz. Amém? É uma breve oração para a gente continuar a nossa historinha. Acontece que Noé fez aquela arca linda. Eu acredito que era linda, gente, como essa daqui, ó. Olha como é linda essa arca, né? E a Bíblia diz que o Senhor falou que enviaria de cada espécie 2 animais, uma fêmea e um macho. Noé fez a sua arca, abriu a arca e os animais começaram a chegar. A Bíblia diz que os animais começaram a vir para a arca. De 2 em 2 foram entrando na arca. Ó, gente, veio os cavalinhos, né? O cavalinho e a égua e foram entrando na arca. Veio também o porquinho e a porquinha e também havia um lugar para eles na arca. Sabe por quê, gente? Porque Deus amava todos os animais, todas as espécies. Você sabia que Deus ama todas as pessoas? Grande, pequeno, gordo, magro. Deus não faz acepção de pessoas e também de tudo aquilo que Ele criou. Também, gente, veio para a arca a cobra. Você sabia que a cobra também foi criada por Deus? E a Bíblia diz que de todas as espécies vieram os seus pares. Olha só, até a cobra também entrou naquela arca. Mas o Senhor diz que depois que todos os animais entraram na arca, também entrou a família de Noé. Lembram que quando eu li lá o primeiro versículo, falava que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos também tinham as suas famílias. E elas também entraram na arca, junto com Noé e todos os animais. A Bíblia diz que depois que entraram na arca, Deus fechou a arca e começou o grande dilúvio. Imagina, gente, eles estavam ali protegidos, porque eles escolheram, lembra da escolha de Noé? Noé e sua família escolheram obedecer a Deus. Ó, eles escolheram obedecer a Deus. E a obediência, sabe o que gerou sobre Noé, a sua família e todos os animais que entraram na arca? Porque os animais também obedeceram. Quem mandou os animais? Quem vocês acham que mandou os animais? Foi Deus. E os animais também obedeceram a Deus. Noé, toda a sua família entraram na arca em obediência. E acontece que começou a chuva ali, gente. Começou o dilúvio. E a Bíblia nos diz que choveu 40 dias e 40 noites. Mas sabe o que aconteceu com todos aqueles que estavam na arca? Eles foram guardados
protegidos. E aquele dilúvio que aconteceu na terra destruiu muitas coisas, destruiu muitas coisas que foram criadas por Deus, inclusive as pessoas que não quiseram acreditar naquilo que Deus tinha falado. Mas, porém, a família de Noé e todos os animais que entraram ali, eles estavam protegidos. O Senhor protegeu eles. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites e que as águas transbordaram, né? As águas inundaram toda a terra, mas sobre eles havia uma proteção. Essa proteção estava ali na obediência que eles tiveram a Deus, de se manter guardadinhos na arca. Depois eu vou voltar para o final dessa história. Mas eu quero falar algo muito importante ao seu coração nesta noite, né? Essa história Deus acendeu no meu coração porque ela se parece um pouco com o que estamos vivendo nesse tempo, né? Esse é o tempo em que Deus tem chamado para a gente estar junto com a nossa família dentro da nossa casa. Não é verdade?